de passar aqui os slides. Não sei se já está passando aqui. Acho que já estão vendo o meu slide, correto? Ó, isso, estão vendo. Galera, estudando para Seis Gran Rio. Por que Seis Gran Rio? Nós entramos agora num ambiente onde as próximas provas Petrobras e Transpetro serão Seis Gran Rio, pelo menos até 2028. A gente precisa, primeiro, antes de tudo, não se resume apenas a isso. Eu posso falar sobre esse slide aqui, poxa, horas. E não é esse o objetivo, galera. Aqui eu não vou te ensinar nada de bate-pronto. Você não sai dessa live hoje sabendo como passa, tá? Não é essa a ideia. Mas aqui te dá um norte. Aqui você começa a ter um vínculo comigo. Eu vou voltar aqui numa outra oportunidade trazer mais alguma coisa sobre esse assunto. Mas aqui, olha, só para você abrir sua mente. Você precisa mudar. Você tem 4 pilares de mudança. Cara, abreviando tudo, você quer mudar, precisa alterar alguma coisa na sua vida, você não está aqui à toa sexta-feira, quase 9 horas da noite. Eu, particularmente, poxa, adoro futebol. Futebol rolando na televisão desde de manhã cedo. Você não está parado aqui porque a tua vida está bacana, porque está tudo certo. Você quer mudar. Então, para você mudar, são 4 pilares. Existem outros fatores, mas pilares mesmo, 4. Você precisa dar atenção. Você está observando que à sua volta as coisas não estão bacanas, que poderia estar melhor. Você, poxa, observou isso, você vai começar a observar em que aspectos poderia ter essa mudança. O que isso poderia impactar na minha vida? Daí, para você mudar de fato, não basta só você olhar e ver que, não, realmente não está bacana aqui. Meu quarto está uma bagunça. Você tem que ter a intenção. Eu quero. Não, agora eu quero. Olha só, poxa, beleza, eu estou focadão mesmo. Vamos lá. E essa intenção, galera, ela não é de uma hora para outra, ela é uma construção também. Porque quando você é bobão, 20 anos de idade, cara, você quer um monte de coisa. Mas será que você tem flexibilidade para isso? Você tem força suficiente? Você tem gente suficiente para te ajudar? Que a intenção ela passa também por você ter um apoio, ter um braço ali para te sustentar nas horas que estão mais difíceis. E a flexibilidade? Você conhece muito pouco da vida às vezes, né? Quando você é muito jovem, você já vai ficando mais velho, vai observando mais, você só vai ficando mais bobo, né? Não, você vai ficando um pouco mais sábio também. E a sabedoria ela te dá flexibilidade. Para mim, particularmente, aconteceram coisas na minha vida que me obrigaram a ser flexível de maneira mais rápida. Mas o tempo é de cada um, pessoal. Então, a flexibilidade, onde eu posso melhorar? O que eu posso mudar para que o que eu já observei, o que eu tive atenção e a intenção que eu tenho de mudar, daqui eu tenho que mexer? Quais são as barreiras que eu tenho que ultrapassar? E agir. A ação, ela é o final do processo, mas depende de você observar que você precisa mudar. E todos vocês aqui, para estarem aqui conosco, já observaram isso de alguma maneira, já viram que, de fato, é um trabalho profissional bacana a Petrobras, a empresa Petrobras, a Transpetro, e você tem a intenção agora de querer fazer isso, você já identificou um braço que pode te apoiar, que é o CPWS. Poxa, flexibilidade, vou trabalhar um pouco da flexibilidade nos próximos slides. E a ação que é de fato, cara, eu não digo nem se você for virar aluno do CPWS, tá? Esse trabalho já era para os alunos, né? Mas assim, considerando que você ainda não é aluno, perfeito, tudo bem, não vou poder estudar com vocês, poxa, eu estou com recurso escasso, não vai rolar agora. Cara, guarda a gente, deixa a gente aqui, já salva a gente, bota o sininho lá, fica acompanhando a gente. Em algum momento, cara, trabalha essa ideia de que, poxa, eu preciso de um curso para me preparar, mas vai estudando desde já. Não espera só sair a sua oportunidade de ser aluno, não. Já começa estudando desde já. Vai vendo algumas necessidades que você precisa. E aí eu já avanço aqui, olha. Um grande passo você já deu hoje. Se você está desde o começo da live, o Wellington já falou sobre as regras do jogo aqui. A banca 6 Gran Rio ela tem regras próprias na prova. É diferente daquela tortura da Sebrasp, que a gente chama de Selasc, né? É diferente da Selasc, onde você errou uma questão, você perde um ponto. Aqui na 6 Gran Rio não tem isso. Mas não é só isso que você tem que saber. Você tem que saber todas as regras. O Wellington já trouxe aqui como são as considerações de desempate, como é que você tem que estudar basicamente ali em relação ao bloco 1 e 2, porque eles são mais importantes. Eu já te dei uma dica, que eu falo normalmente só nas mentorias. Você precisa considerar o bloco 3 como muito importante. Não é porque não é desempate que você vai deixar 10 pontos para trás. É o bloco onde você está mais cansado. É o bloco de matérias que a galera normalmente de fora não estuda. Só no CPWS você tem essa ênfase forte nos 3 blocos. A gente cobre o edital inteiro. Tem muita gente que está estudando sozinho e já não consegue literatura. Está estudando em alguns cursos mais ou menos, não vai ter o bloco 3 pleno, não vai ter o bloco 3 bacana. Então, pessoal,
saibam as regras do jogo. Tem uma imagem aqui sugestiva para quem conhece futebol, para quem sabe quem foi uns dirigentes da antiga aí. Tinha um dirigente das antigas, eu já citei ele, que aqui é IA, né? Aqui não é a foto dele de verdade. Ele sempre dizia isso. Campeonato não se ganha sem conhecer a regra do jogo. Você precisa conhecer o regulamento do campeonato que você vai participar. Você precisa saber aonde você vai investir energia, aonde você precisa dedicar mais tempo e aonde vale a pena você buscar mais recursos para se empenhar. Pessoal, regra do campeonato é fundamental. Conhecer o edital é o primeiro passo para ser aprovado. Esse é o resumo. Beleza? Beleza. Já conheço o edital. Eu conheço a mim mesmo. Eu sei. Aqui eu separei, eu sofisticadíssimo aqui, né, Sócrates? Know thyself. Cara, isso aqui, português puro e limpo, como a galera já me conhece, é conheça-se a si mesmo. É se conheça, homem. Você sabe quem é você? Você sabe quais são as suas necessidades? Qual é a realidade da sua vida hoje? Em que pé está a confusão que é a sua vida? Onde você vai precisar investir mais tempo? Quanto tempo você não estuda? Você já estudou algum dia na vida? Ou você só ficava indo para a escola para comer merenda e ficar olhando para a moça bonita, para o rapaz bacana? Não sei qual é a sua realidade. Por isso que não existe fórmula mágica. Não adianta eu falar alguma coisa para você aqui e dizer, não, a regra é essa, você tem que seguir assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O seu intervalo vai ter que ser assim. Você não vai poder pular um dia. Não pode. Gente, não existe. Cada um tem um tempo. Cada um tem uma rotina, tem uma história, uma cultura. Teve gente que saiu de escola federal. Teve gente que, caraca, fez um supletivo. Não dá para a gente colocar todo mundo na mesma cesta. Por isso que aqui no CPWS, eu já abro um precedente para você que não é aluno, a gente trabalha a galera do zero. Tem gente que está do zero, tem que estudar, tem que ter direito de entrar na Petrobras. O Wellington, ele bate sempre nessa tecla. Eu vou defender sempre o aluno que tem mais dificuldade, ele sempre fala isso. E a gente sempre faz aulas de reforço, a gente sempre atualiza as aulas buscando os professores que trazem o beabá, simplificação, 10 por 5. Cara, vamos explicar no primeiro e segundo exercício, que a simplificação de 10 por 5 é você dividir o 10 por 10 e o 5 vai dar 2. É aquele cortezinho da faca. Faz devagar no começo que vai dar tudo certo, o cara vai acompanhar. É jogar o WD-40 no cérebro da gente. É desengripar o que está travando. É trazer todo mundo para o mesmo nível. Porque você que já está ali no 70% de questões, você está fazendo simulado, está indo bem para caramba, cara, é manutenção e desenvolvimento para chegar no 80%, 90%. Mas a gente tem, em sua maioria, e você que pode estar nessa situação, não se sinta mal. A maioria é como você que está há muito tempo sem estudar, que não tem essa vivência de concurso, que está descobrindo agora esse horizonte e que quer sim mudar a tua vida. Você já observou, você já teve essa atenção na mudança. Então, pessoal, você está sendo convidado por um curso que observa, que enxerga você dessa maneira. O tempo de estudo que você tem ou não teve na sua vida, ele não pode determinar se você vai ser bem-sucedido ou não. Aqui, pelo menos, você vai ser cuidado para que você consiga entregar na prova tudo aquilo que a prova exige. Se você vai conseguir, depende de você, óbvio. Mas você não vai poder jogar assim, eu estava no CPWS e não tive as aulas suficientes. Você vai ter as aulas suficientes. Agora, o esforço vai ter que ser maior. Você conhece isso? Conheço. Beleza. Quais são as minhas maiores forças e fraquezas? Poxa, caramba, não, eu sou muito bom em português. Eu sou ruim em matemática. Caramba, eu tenho muita dificuldade na parte de contas. Eu sou de segurança do trabalho e, caramba, se tiver uma questão de contas, já era. Lasquei-me. Beleza. Mas em que você é bom? Você vai trabalhar as suas forças, você vai considerar as suas fraquezas. E detalhe, você não precisa gabaritar a prova para entrar. Você pode considerar na sua estratégia que algumas questões você pode deixar para chutar. E tá tudo bem, gente. Mas você não pode deixar de estudar essas questões também. Então entra você trabalhar no seu tempo uma dose de, poxa, no que eu sou ruim, eu vou tentar ficar pelo menos regular. E aí você vai ter mais tempo, você vai tentar ficar bom. E aí você vai ter mais tempo, você vai tentar ficar ótimo. Mas saber quais são as suas forças e fraquezas, reforçar as suas forças e tentar melhorar as suas fraquezas a ponto de que ela não te derrote mais, cara, isso é um passo, que é o autoconhecimento. A gente vai te dar bastante ferramenta, a gente vai trocar muita ideia, mas isso é autoconhecimento. Você conseguir fazer essa análise é fundamental.
Assim como aquilo que atrapalha o seu tempo, como esse bendito telefone aqui, ó. Bendito telefone. Quem é viciado em telefone aí? Todo mundo, né? O telefone tem que estar um pouquinho mais longe. E o seu tempo útil? Você consegue só estudar? Claro que não. Claro que não. Você tem que saber disso. Poxa, não, beleza, eu não consigo só estudar. O que te faz bem no tempo útil? Poxa, eu gosto de ver o jogo do Flamengo. Hoje tá valendo a pena ver o jogo do Flamengo. Mas e se você for Vascão da Gama hoje? Não vai ver jogo. Vai estudar, filhote. Deixa o Vascão pra lá. Só fica sabendo do resultado depois. Beleza, pessoal. Se você quer ver o jogo, poxa, é o seu tempo útil, vai fazer bem para você, tá de boa. Só que você não pode só ficar usando o tempo útil para se divertir. O seu autoconhecimento ele vale também para você saber definir metas de que até onde eu posso melhorar o aproveitamento do tempo no metrô, no trem, no ônibus, onde eu estou indo para o trabalho. E a coisa fica bacana ali. Beleza? Você está se conhecendo, você conhece a si mesmo. Tem suporte nos momentos críticos? Você já fez essa análise? Se você entrar, hoje que você não está estudando ainda, já fez essa análise de que se a coisa pegar, sabe o que eu estou dizendo que vai pegar? Quando abrir o edital. O edital não está aberto, está tudo 100%. Eu tenho tempo sobrando, o edital não sai. Ótimo, melhor ainda. Eu tenho tempo sobrando. Aproveita, pega o vitalício aí, quando o Wellington soltar o vitalício, pega um 24 meses, pega um plano prêmio, vai estudando, renova-se. Poxa, deu 12 meses, não perdeu nada, você ganhou 12 meses estudando antes de sair o edital. É assim que você tem que pensar, cara. E o suporte no momento críticos saiu o edital, é 10 semanas para vir a prova. Você quer que saia o edital amanhã? Tem certeza? Você está pronto para isso? Você tem suporte no momento crítico? Você já é aluno do CPWS, pelo menos? Então, assim, galera, você tem uma família que pode te ajudar, você tem uma galera que pode levar pelo menos uma coxinha para você fazer de janta na hora da aula, porque isso vai acontecer em algum momento e você vai querer. Não é nem que isso vai acontecer, você vai querer. Você vai querer estar nesse ritmo. E nessa hora você tem suporte. Pelo menos um bom curso você tem. É isso que você tem que pensar também. Táticas. Tô avançando, tô sendo rápido, tal, mas assim, eu tô tentando ir pra gente cumprir meu tempo aqui que você me disponibilizou. Não, vai no teu tempo, vai no teu tempo. Táticas de estudo e cronograma. Você precisa ter um norte. Se você não tem um norte, você vai gastar energia, vai queimar combustível e não vai chegar a lugar nenhum. Você vai só girar. Para quem é bom em física aí, trabalho dá força. Você pode ir de um ponto a outro, girar e parar no mesmo lugar? Cara, você não entregou nada. Você só consumiu sua própria energia, mas você não entregou nada. Então, pessoal, você tem que ter um norte, você tem que ter um objetivo. Você quer sair do ponto A para o ponto B. E você tem que traçar a melhor rota para isso. Então, se você não tem norte, você vai mais se atrapalhar do que se ajudar. Entra aí a tática de estudo. Entra aí, você já conhecer a banca, você já está se preparando com gente que está se preparando também. Eu vejo os grupos lá dos alunos, uma galera se ajudando demais, isso é tão bom, cara, porque eu já vi isso acontecendo durante anos e essa galera hoje é tudo colega na Petrobras, é tudo colega no curso de formação. Por quê, cara? Porque tem que ser puxado, um puxa o outro, todo mundo vai se ditando, vai se regulando no norte próprio, e aí vocês vão chegando juntos. Um vai passar primeiro, o outro vai passar depois, mas o objetivo não é passar, gente. Até 2028 serei petroleiro. Saiba definir metas. Você já se conhece, você já conhece a banca, você já achou um bom braço de suporte, que é o curso. Você vai programar as suas revisões, assistindo às aulas, programou revisões e revisitar o seu planejamento. Quando? Quando eu observar que a minha evolução está sendo positiva ou é negativa. Eu estou evoluindo, digamos assim. Poxa, se a coisa não está bacana, troca a sua revisão, revisita, troca uma ideia com a gente, chama o suporte CPWS. Olha, poxa, eu não estou conseguindo entregar nessa matéria aqui, não está bacana. Revisita o seu planejamento, busca as suas revisões ali, não está rendendo? Talvez você tenha que ajustar um pouquinho o seu tempo de estudo, talvez você tenha que ajustar um pouquinho a sua revisão, fazer revisões em intervalos mais curtos, linkar melhor os assuntos que você está estudando. E aí, por fim, eu vou dizer aqui para você que a disciplina ela é prata. E eu vejo muita gente empenhada. Mas o equilíbrio ele é ouro. Se você não tiver equilíbrio, não tiver uma constância, já era. E quando eu digo constância, é em tudo. É no descanso, é na efetividade e é no pico de energia que você aplica. Porque existem umas frases que eu não vou ler, que estão aqui riscadas, de propósito, que desculpa, gente, eu não confio muito nelas, eu não acredito muito nelas, tá? Tem gente que já conseguiu através dessas frases motivacionais e tal.
eu sou um cara anti-coach, assim, digamos. Mas você está fazendo um trabalho de coaching, Décio. Não faça isso comigo que eu vou ficar chateado com você. Isso aqui não é coach. Isso aqui são dicas de ouro que eu já vi funcionar, que funcionaram muitas para mim e funcionam até hoje. Não só para concurso, mas para a vida, tá, galera? Então aqui, ó, não ganho um centavo para isso. Inclusive, nem quero, porque para mim é uma graça enorme todos os dias que eu pico meu cartãozinho lá na empresa, eu saber o quanto mudou a minha vida, tá? Eu sou um objeto de mudança na minha vida, na vida das pessoas que estão perto de mim. Então, assim, eu falo isso aqui de graça. Eu falo isso aqui nas minhas aulas, no intervalo. Quem já teve aula comigo, teve prazer de ter aula comigo. Brincadeira. Quem já teve aula comigo, sabe, cara, eu gosto muito de tentar trazer para você uma realidade que foi a minha. Eu não sabia o que eu seria da vida até o dia que veio o nome da Petrobras, viu meu nome lá no edital da Petrobras. E, vou falar aqui baixinho, eu passei em primeiro lugar no concurso. E aí, cara, olha só, eu não sei nem como. Primeiro dessa, eu não sei nem como. Eu não sei nem como. Mas as coisas acontecem porque tem que acontecer, filho. Porque, assim, foi numa fase, já te contei a história, já contei até aqui em live, resumidamente, foi na pior fase da minha vida, cara. Eu não tinha norte na minha vida se, sei lá, não fosse a Petrobras. Então, assim, tudo que aconteceu para mim, eu nasci de novo. Foi um nascimento para mim. O dia que eu peguei o meu crachá. O dia que eu entreguei meus documentos lá e estava tudo certo. E aí, galera, eu vou dizer para você. Você pode querer demais. Você pode ser disciplinado. Mas o equilíbrio, ele é ouro. Tá tudo bem se você não puder sempre. Poxa, mas será? Caramba, a concorrência é tão forte. Sabe o que é forte mesmo, gente? A prova que é puxada, não é a concorrência. O maior concorrente é você, filhão. É tua mente. Eu sempre falo para os meus alunos uma prova que eu fiz há pouco tempo, que eu dei bug. Eu buguei na prova. Minha mente. Sabia tudo. Dei bug. E aí? Como é que vai fazer? Mas tu não já é concursado? Tu já não é o brabo? Não, eu não sou. Ninguém é, gente. Não existe isso não, cara. Acabamos de testemunhar, não sei se a galera curte futebol aí, acabamos de testemunhar 2 quebras de paradigma, o favoritaço da Europa e tal, sucumbiu aos brasileiros. Quem queria mais levou, filho. Mas isso não é só você querer mais, não adianta ser um burro esforçado, do tipo, não, vou fazer. É planejamento. No dia que não der, não faz, filho. Se respeita seu limite, respeita teu filho que quer um pouquinho de atenção naquele dia. Tá de boa. Tá tudo bem se você não conseguiu hoje. Não existe essa coisa que você tem que ficar, porque o teu adversário está acordado até agora, esquece teu adversário é você, filhão. Você vai ter um colapso nervoso porque tu tá querendo fazer mais do que você pode entregar naquele dia. Vai nessa não, tá? Se você não conseguiu hoje, tá tudo bem, você tem um bom curso, você tem um planejamento, você vai seguir ele. Não é uma corrida de 100 metros, não é em 9 segundos essa prova. É em 4 horas, é maratona, tá? Vai descansar no dia que você precisar descansar. Planeja descanso, planeja que você pode se empenhar em dias mais longos aí também. Pega um feriado tu estuda pra caramba, o outro você deixa pra lá. É pré-edital, você tem tempo. Agora, se você deixar para começar amanhã e depois você nunca começar, você tá atrasado. Tem muita coisa pra gente falar, tá? Tem muita técnica de estudo para ser Gran Rio. A gente já avançou bastante aí no tempo, então eu vou me resumir a isso. Quem quiser trocar mais ideia, está convidado a ser aluno nosso. A gente volta aqui para sempre falar alguma coisa sobre, mas a nossa abordagem aqui é direta e técnica, né, cara? Sem ficar floreando, tá? De como estudar para ser Gran Rio, porque o Décio é fera. Vamos lá? Então vamos às regras, gente. Olha só. Deixa eu botar o lapisinho aqui. Botar esse lapisinho aqui, deixa eu trocar a cor. Deixa eu botar esse aqui para cá. Um branquinho, pera aí, o branquinho vai destacar legal aqui. Beleza. Então, gente, vamos lá, vamos estar escrevendo. Então, assim, gente, a Transpetro, né, na Petrobras, ela é uma etapa única, ó, obviamente, ó, nível médio, vou falar de nível médio, tá? Vou falar de nível médio e nível superior. Para nível médio, né, como que é a estrutura geral? É uma etapa única com 60 questões no total, tá, gente? Um total de 60 questões, tá? Sendo um ponto por questão, tranquilo? Então, ao todo, 60 pontos. Só que é o seguinte, essa prova, ela é subdividida. Como que ela é subdividida? Ela é dividida entre questões básicas e questões específicas, tá? As questões básicas também têm a sua divisão e as específicas também têm a sua subdivisão. Como é que são as básicas? São 20 questões de conhecimentos básicos. Tá, Wellington, básicos de quê? Olha só. São 10 de português, tá? E 10 de matemática. Tranquilo? Lembrando, né, as questões básicas, né, português e matemática, para ensino médio técnico, tá?
Elas são apenas eliminatórias, tá? Eliminatórias. Elas só vão te classificar num possível desempate, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Em que momento que português e matemática pode te desempatar do seu concorrente. Só que num primeiro momento, naquela pontuação principal, que é o primeiro critério de classificação, português e matemática não conta. Só vão contar as 40 questões específicas. Isso é importante você saber. Por quê? Porque na Sebrasp, gente, lembrem que quem fez a prova da Sebrasp, quem está aqui e fez a prova da Sebrasp, português e matemática contava, lembra? Agora não conta, só conta num possível desempate lá no final, tá? Naquela primeira classificação, só vai contar a pontuação das específicas, beleza? Então, português e matemática é só eliminatório. Ele só vai ser classificatório num possível desempate. Ou seja, se você, sei lá, nas específicas, né? Lembrando aqui, ó, nas específicas, são 40 questões. Então, se você fez 30, se você acertou 30 questões nas específicas e o seu oponente, ele ele acertou 29, gente, tu vai ficar na frente dele independentemente de quantos pontos ele fez nas básicas. Não importa. Se você fez mais que ele nas específicas e não foi eliminado, você vai ficar na frente dele e não importa quantos pontos vocês fizeram nas básicas, em português e matemática. Agora, eu fiz 30 nas específicas e ele também fez 30 nas específicas. Aí pula para o próximo critério de desempate, que eu vou falar, né, daqui a pouco. E português e matemática, em algum momento, português e matemática também se tornará um critério de desempate. Mas no primeiro momento, não, isso não conta, é apenas eliminatório num primeiro momento. Então, já falei das básicas. As específicas, gente, é o seguinte, ó, são 40 questões, tá? Lembrando, a específica, além de ser eliminatório, é classificatório, como eu falei. Num primeiro momento, apenas a pontuação das específicas é classificatório. Se você fez 35 nas específicas e o teu oponente 34, tu tá na frente dele e acabou. Não importa quantos pontos, né, você fez nas básicas. Lembra, obviamente, se você fez 35 nas específicas e ele 34, você estaria na frente dele teoricamente. Teoricamente. Só que se você reprovou nas básicas, tá? Se você foi eliminado nas básicas, aí já era, né? Se você foi eliminado nas básicas, aí não importa tua pontuação nas específicas. Beleza? Você foi eliminado e acabou. Agora, se você não foi eliminado nas básicas e fez mais pontos que ele nas específicas, tu tá na frente. Beleza? E aí é o seguinte, só que as específicas, elas são divididas em três blocos, tá? Bloco um tem 20 questões, tá? Bloco 2 10 questões. E bloco 3 10 questões, beleza? Odécio, fala pra gente, você que tá acostumado, né, já olhou muita prova, fala pra gente mais ou menos qual é a diferença entre o bloco um, bloco 2 e bloco 3 nas específicas das provas Sesgran Rio, Petrobras e Transpetro. Conta pra gente aí a diferença Sucintamente. entre os blocos. Bloco um, bloco só alegria. É aquele que todo mundo já conhece um pouquinho, a galera já viu em algum momento, trabalha ali no dia a dia, tem uma certa ambiência. É o bloco que traz os assuntos mais relevantes, mais importantes ali. É o bloco que é considerado no desempate, é o primeiro bloco no critério de desempate. É o bloco com mais questões, ou seja, é o bloco mais importante. Problema: normalmente a galera visa muito o bloco um e negligencia o 2 e o 3 de certa forma, deixa um pouco de lado. Por quê? Porque o bloco 2 ele ainda tem uns assuntos também dentro daquela vivência do dia a dia do pessoal, mas ainda no ambiente acadêmico. Então tem bastante material ainda, você consegue trabalhar as questões. O bloco 3 ele já é um bloco onde o pessoal já chega cansado para fazer as questões. É um bloco que ele traz menos questões, são 10 questões lá no final, e de assuntos mais variados. Também dentro da sua ênfase, óbvio, né? Mas de assuntos mais variados. É o bloco do Deus nos acuda. Porque você já chega naquela questão psicológica, né? Mais cansado das questões do bloco um e 2. E no bloco 3, você ainda tem o infortúnio de lidar com alguns assuntos que você não está tão acostumado, que dependendo de qual é a sua área profissional, você não tem vivência, não tem contato, e aí você precisa de informação, precisa de trabalho com material, e o material às vezes é mais difícil de você conseguir buscar.
você às vezes não lidou com o CPWS, então você não vai ter esse bloco completo. Acontece muito, tá, Well? De você não ter um bloco completo. Muito, muito. Se não Acontece. fechar com a gente, acontece sempre. Acontece bastante. Então, pessoal, o bloco 3 eu sempre digo para os nossos alunos aqui, agora eu estendo para todo mundo que está aqui conosco, nos prestigiando, eu considero que é o bloco que é o divisor de águas, porque o um você tem a obrigação de ir bem, o 2 você ainda consegue arrastar alguma coisinha, e o 3 por todo o psicológico que eu já falei, ele te desafia bastante, normalmente te coloca numa sinuca de bico, são questões que nem são tão complexas às vezes, porque o assunto não é tão aprofundado, mas se você não souber, dificilmente você consegue responder. Então, assim, essa prova ela é bem delicada, ela tem que ser bem estratégica para você estudar e para você poder fazer. Perfeito, perfeito. Décio falou muito bem, é isso aí, gente. E aí, tô vendo algumas pessoas fazendo as perguntas aqui, né? Como é que funciona o desempate? Quantos pontos tem que fazer para não ser eliminado? Vou falar disso agora, já já, tá? Assim, eu falei agora de nível médio técnico. Vocês entenderam, né? Se alguém não entendeu, pode perguntar, que a gente volta e responde. A gente faz aqui, gente, igual a gente faz nas nossas aulas. Tô dando aula de química. Um aluno fala, Wellington, não entendi, volta? Eu volto, não tem problema nenhum. Tenho toda a paciência do mundo. E aí, gente, é o seguinte. Agora falando de nível superior, tá? Nível superior. Eu sei que aqui tem gente de nível médio, mas também tem gente aqui de nível superior. Nível superior, galera, é o seguinte: também uma etapa única, tá? Uma prova objetiva, só que nível superior, diferentemente de nível médio técnico, são 70 questões ao todo, tá? Como que isso é subdividido? Eu já vou te explicar, tá? Também um ponto por questão. Então, ao todo, tu consegue fazer apenas 70 pontos. Apenas não, tá bom. Se tu fizer 70 na prova de nível superior, tu é gênio. Gênio! Já viu o Michael Kyle, Décio? Gênio! Gênio, gênio, Gênio! Júnior, Júnior. O Júnior! E aí, gente, nas básicas, né, o número de pontos é igual para nível superior e nível médio, tá? São 20 questões, tá? Lembrando, também é eliminatório somente naquela primeira classificação. Só vai ser classificatório em um possível desempate, mas num primeiro momento ele é só eliminatório. Qual é a diferença de nível superior para nível médio? São 20 questões? Sim, é igual. É só eliminatório? E só é classificatório no desempate? Também sim. Qual a diferença? A- Na verdade, tem português também, ó. 10 de português também é igual. A diferença é que nível médio técnico tem matemática. Só que para nível superior, no lugar de matemática, temos 10 questões de língua inglesa, beleza? Então, nível médio técnico, 20 questões de básicas, 10 português, 10 matemática. Nível superior também são 20 básicas, só que aí são 20 de português, desculpa, são 10 de português e 10 de língua inglesa. Essa é a grande diferença, né, de nível médio para nível superior nas básicas. Nas específicas, a diferença aqui de cara, ó, são 50 questões ao invés de 40, beleza? Também eliminatório e classificatório, como eu falei, né? No primeiro momento, se você fez 45 pontos nas específicas e o outro candidato fez 44, né? Se ambos não foram eliminados nas básicas, quem fez 45 na específica está na frente de quem fez 44, independentemente de quantos pontos vocês fizeram nas básicas, contanto que ambos não foram eliminados. Beleza? Então, o que importa no primeiro momento é apenas a pontuação das específicas. Beleza? Também são divididos em três blocos, tá? Bloco um com 20 questões, bloco 2 com 15 questões e bloco 3 tá com 15 questões também. E a diferença dos blocos, tá? O Décio já falou mais ou menos. Claro, é uma diferença, é filosófico, né? No edital não vem falando quais são as diferenças. O edital só fala quantos vão ter em cada bloco, acabou. Né? Mas a gente, como tem muita experiência, né, com esses concursos, há mais de 10, inclusive vamos fazer 10 anos amanhã, 10 anos amanhã de CPWS. Eita, Inclusive, gente, não vou falar agora, não vou dar spoiler não. Mas amanhã faremos 10 anos de CPWS. Começamos em 21 de junho de 2015, tá, gente? Então amanhã faremos. Claro, antes disso a gente já estudava para Petrobras, a gente já ajudava as pessoas a estudarem, só que o curso foi fundado mesmo, né, em 21 de junho de 2015, amanhã faremos 10 anos. Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler.
Tá? Amanhã faremos 10 anos e acabou, tá bom? E é o seguinte, oi, Décio. Acabou. Valeu, duvido. Acabou, acabou. Tô começando a falar demais já. E aí, galera? E aí, galera? Estão falando que desce. Dá desconto, dá desconto. Gente, o cupom de desconto vai até amanhã, que é justamente o dia que a gente vai fazer aniversário de 10 anos. Vai até amanhã, então, beleza? Então, o desconto já vai ser dado daqui a pouquinho, beleza? E aí, galera, para poder finalizar minha parte aqui, eu queria mostrar para vocês o critério de classificação e eliminação. Como é que faz para ser classificado? Ó? É baseada apenas no total de pontos da prova de conhecimentos específicos. A classificação final, aquela primeira classificação, tá? Não estou falando de desempate aqui, estou falando só da primeira classificação. A primeira classificação, tá? Aquela que vem de cara, é baseada apenas na pontuação das específicas, tá? Como que é a eliminação, gente? O candidato será eliminado se, ó, primeiro ponto, obtiver menos de 50 pontos, obtiver menos de 50% dos pontos em conhecimentos básicos. São 20, são 20, né, gente? Então, você tem que fazer pelo menos 10 nas básicas. Beleza? Outro, obtiver menos de 50% dos pontos em conhecimentos específicos. Se for médio técnico, tu tem que fazer no mínimo 20. E se for nível superior, tem que fazer no mínimo 25 nas específicas. Beleza? Lembra que técnico são 40, dividido por 50% dá 20. Nível superior é 50, 50% de 50, 25. Outra coisa importante, não basta você fazer apenas 10 pontos para não ser eliminado nas básicas. Olha só, obtiver nota zero em qualquer matéria de conhecimento básico. Ou seja, não adianta você fazer apenas 10, né, em básico. Tipo assim, vamos supor que você fez em português, tu fez zero, tá? E matemática, tu fez 10. Zero mais 10 dá 10. Deu a pontuação mínima, que é 50%, tá? Isso aqui dá 10, não dá? Isso aqui é igual a 50% de 20, não é? A princípio não estaria eliminado. Só que qual é o problema? Você não pode fazer zero em nenhuma das matérias. Nem português, nem matemática, ou nem português, nem inglês. Beleza? Então, tu teria que, no mínimo, fazer, sei lá, um ponto em português e 9 em matemática. E aí sim, você faria 10. E aí, beleza, satisfez o fato de ter que fazer 50%, né, das básicas e também satisfez o fato que você não pode zerar nem português, nem matemática. Ou não pode zerar português e nem inglês. Todo mundo entendeu? Obrigado aí. A Rosana falou. Feliz aniversário, CPWS. Obrigado, Rosana. Obrigado, tamo junto. Muito obrigado, maravilha. E aí, gente, é o seguinte, beleza? Então, você não pode zerar nem português nem matemática, ou nem português nem inglês. E o somatório dos dois tem que dar 50%, ou seja, tem que dar 10 pontos. Entendidos? Alguma dúvida? Acredito que não. Vamos para cima? Essa é a classificação e a eliminação. Gente, se tiver alguma dúvida, fala aí que eu volto, beleza? E agora, gente, o desempate. Como é que funciona o desempate? Eu peguei como base a última prova Sesc Gran Rio, que foi em 2018, tá? Em caso de desempate na pontuação final, né, das específicas, obviamente, a preferência será dada sucessivamente a quem, ou seja, vamos supor que você é de nível médio. E aí você fez 35 nas específicas e o teu concorrente também fez 35. Estão empatados. Ah, mas eu fiz 19 pontos nas básicas e ele fez 18. Dane-se, o que importa são as específicas. Então, nas específicas, você fez 35 e o teu adversário também. Os dois estão empatados, beleza? E aí, como é que desenrola o critério de desempate? O primeiro é quem tiver 60 anos ou mais, tá? Prioridade para maiores de 80 anos, beleza? O outro critério, aí depois vem o segundo critério. É igual o Campeonato Brasileiro, gente. É cartão amarelo, cartão vermelho, gols pro, enfim, é a mesma coisa. O segundo critério de desempate. Obtiver a maior pontuação no bloco um. Olha, gente, a importância do bloco um. Os três blocos são importantes? São muito importantes. Tem que mandar bem nos três e a gente vai te ajudar a mandar bem nos três. Só que, vamos supor que você empata com o teu oponente, o bloco um aqui, gente, né, tirando a idade, o bloco um tem um peso muito grande no desempate. É logo o segundo critério, beleza? E aí depois vem, ó, o terceiro critério de desempate.
obtiver a maior pontuação no bloco 2, beleza? E aí, o quarto critério de desempate, obtiver a maior pontuação na prova de conhecimentos básicos. Agora sim, né? A pontuação das básicas passou a desclassificar, né? Anteriormente não classificaria, mas como chegou nesse nível de desempate, pô, tu empatou 35 nas específicas. Ambos, né, tá abaixo de 60, estão abaixo de 60. Ambos têm a mesma idade. Ambos empataram no bloco um, ambos empataram no bloco 2, olha que loucura. E aí sim as básicas vão te desempatar. Ah, empatamos também nas básicas. E aí vem a língua portuguesa. E aí, por fim, o candidato que for mais idoso. Ou seja, se você tem 20 anos e um mês, e o teu oponente tem 20 anos, um mês e um dia, né? Ele é mais idoso que você por um dia, então ele vai te ganhar. Beleza? Entenderam como é que faz para ser classificado? Entenderam o desempate? Se tiver alguma pergunta, manda aqui, beleza? E aí, gente, para poder quase finalizando, né, falando sobre cotas. Gente, eu sempre bato nessa tecla. Eu sei que muita gente aqui não vai usar cota, mas eu tenho certeza que tem muita gente também que usa cota. Isso aqui é muito importante falar. Deixa eu beber uma água aqui. Eu acho que esse percentual de cota já aumentou, tá? Mas no último concurso, se eu não me engano, foram 20%. Se eu não me engano, não, tá aqui, né? Eu pesquisei, né? Então, no último concurso, cota para pessoas negras, ou seja, pretos e pardos. Gente, negro é tudo, preto, pardo, né? Cinza, é tudo negro, tá? Hoje em dia é isso, né? Se você se considera preto, se considera pardo, enfim. Se você não se considera branco, se considera, sei lá, eu sou um pouquinho escuro, né? Não sou tão negro, mas eu sou um pouco pardo, enfim, sou um negro um pouco claro, sabe? Me considero pardo, cota, gente, é cota. Se considera pardo, é cota. Beleza? E aí, no último concurso, 20% das vagas, né, foram para cota de pretos e pardos, tá? Para PCD também foi 20% para PCD. Eu não sei como é que vai ser o próximo concurso. Ô, Décio, eu acho que já aumentou para 30%, não já? Para os próximos concursos? Eu não Então, lembro. eu ouvi algo Tá, do mas eu tipo, lembro. que tinha aumentado para Acho que aumentou para 30%. 30. Eu acho que aumentou para 30. Legal, acho isso é interessante, né? E aí, galera, aí vamos falar de autodeclaração, porque muita gente tem dúvida. Vamos lá. Vamos supor, tem gente que tem medo, ó. Caramba, eu sou pardo, tá? O que importa é o que você acha, tá, gente? Eu me considero pardo. É isso que você acha? É real. Você realmente acha que você é pardo? É isso que importa, porque é uma autodeclaração. Você fala o que você acha sobre você. Eu me considero pardo, beleza. Então eu me inscrevi na cota, né? Eu sou pardo e me inscrevi na cota, como negro. Show de bola, tudo bem. Até tudo bem. Só que é o seguinte, e aí, se a banca considerar que eu não sou negro, eu sou automaticamente eliminado do concurso, eu tô fora, pô, estudei pra caramba. E aí, só porque eu botei cota por ser pardo, e aí a banca lá, a examinadora, ela avaliou que eu não sou pardo, ela entendeu que eu sou branco. Ela vai me eliminar? Vou explicar isso pra vocês agora, vamos lá. Então, é o seguinte, gente, autodeclaração. O que seria uma autodeclaração falsa? Porque se você ler o edital, que para quem já leu o edital, né, lá fala, ó, em caso de autodeclaração falsa, né, você será eliminado. Só um instante, gente. Só aproveitar então, rapidinho, tem um comentário Vai aqui do lá. Robson, até agradecer o pessoal do chat, tá? Boa noite para quem chegou agora, quem não acompanhou nosso boa noite inicial. O Robson PGCG. Próximo concurso, a cota PCD passará para 25%. Petrobras fez um acordo com o Ministério do Trabalho. Então tá aí uma informação, El. Não apurei, tá? Mas eu confio muito na galera aqui do chat. Eu já lembro do Robson participando de outras oportunidades, então tô levantando aqui o comentário dele. 25% para PCD, próximo concurso. Não, maravilha. Então agora o quê? 30 negro e 25 PCD, é isso? A princípio, É isso que ele falou, ou não? entendi que sim. Entendi que sim. Com essa Maravilha. tolerância aí, com esse aumento para 25 aí de PCD e 30 de negro, acredito que vai ser isso aí mesmo. El. Lembrando também que indígena, Maravilha. né? Povos originários, indígena, também entra na questão de pretos pardos, tá bom? Pessoas negras hoje também estão dentro dessa, Isso, dessa faixa, tá? isso. Maravilha. E aí, gente, se você olhar o edital, você vai ver lá que ele fala, em caso, né? Em caso de uma autodeclaração falsa, ou seja, você fez uma declaração falsa de que você é negro, que é pardo, que é índio, né? Você é eliminado.
Só que aí eu já conversei isso com vários advogados e ninguém sabe dar uma interpretação de direito sobre isso, tá? Aí você fala, tá, vamos lá. Eu me considero pardo, índio, né? Eu não me considero branco. Declarei. Aí a banca examinadora definiu que eu não sou pardo. Eles acham que eu sou branco. Isso quer dizer que eu fiz uma autodeclaração falsa? Cara, eu conversei com vários advogados e eles falam, não, a gente acredita que não. Porque você está falando o que você acha sobre você. Como é que uma autodeclaração, como é que uma coisa que você acha sobre você pode ser falsa? Só se alguém entrar na sua mente, né, por de alguma forma entrar na tua mente, fazer telepatia e falar, caraca, ele estava mentindo, ele tentou nos enganar. Cara, é difícil definir o que seria uma autodeclaração falsa. Então, se você se considera pardo, por mais que eles não considerem, se você se considera pardo, é você e você não. É difícil falar se você está sendo falso ou não. É diferente, né? Tipo, você está nos Estados Unidos e alguém vem aqui e assina um documento para você no teu lugar. Copia a assinatura da sua identidade, tira uma foto ó, e copia igualzinho. Isso realmente é uma assinatura falsa. Agora, você, na sua mente, você entende que você é negro, que é pardo, que é índio? Quem vai falar que isso é falso? É difícil. Eu já perguntei a vários advogados e ninguém tem uma definição muito certa sobre isso. Então, eu acho muito difícil, quer dizer, eu acho muito difícil e, na verdade, eu nunca vi, né, depois que passou a ter banca avaliadora, banca examinadora, eu nunca ouvi ninguém falar que, esse cara que reprovou, né, foi eliminado do concurso porque ele fez uma autodeclaração falsa. Como é que define se o cara fez uma autodeclaração falsa ou não? É difícil definir isso. Enfim, se você se acha pardo, você é pardo. Se a banca não acha, azar o dela. Eu me acho pardo, eu me acho negro. Se a banca achar que eu não sou negro, isso quer dizer que eu fiz uma autodeclaração falsa? Não sei, acho que não. Mas sim, eu confesso que eu sou leigo nessa área, tá? Conversei com vários advogados e todos eles falaram, cara, é muito difícil definir isso. Então a gente acha difícil alguém ser eliminado porque fez uma autodeclaração falsa, porque o nome já diz, é uma autodeclaração. Você define para você mesmo e para as pessoas que você é pardo. Você se entende como pardo, se entende como negro. Beleza? Então, basicamente isso. Ô, Décio, qual é o seu julgamento sobre isso? Porque eu não tenho uma. Eu não consigo ter 100% de certeza, né, sobre o que pode acontecer ou não. Mas na minha cabeça é isso. O que que tu acha? Não, cara, assim, a gente tem sempre que pisar em ovos, porque aqui não é se você concorda ou não concorda, sempre deixar isso claro. Aqui a questão Uhum. é qual é o critério, né? E o critério é a banca examinadora. A banca ela tem uma banca independente que vai avaliar a autodeclaração baseada numa entrevista que é realizada. E nessa entrevista, a banca avaliadora vai observar aspectos fenótipo, né, que chamam, não é isso? Fenótipos. E Fenótipos, isso. vai ter uma conclusão majoritária. Então, a conclusão majoritária ela define ali se você de fato é aprovado dentro da consideração das cotas ou não. Não sendo aprovado, você não está eliminado do concurso. Sempre há uma vírgula aí, né, um senão, que é a questão de configuração de crime, de declaração falsa. O que é um. A gente não é advogado, né, a gente não é da área de direito, e aqui é só uma opinião, tá? Baseado naquilo que a gente já Opinião, ouviu isso aí. de comentários de nossos alunos que, por sorte, né, já passaram por essa situação de serem examinados, serem avaliados, a maioria aprovado, um ou outro que não teve aprovação. Mas esse critério de declaração falsa, galera, isso é uma coisa muito delicada no sentido daquelas coisas que a gente já ouviu falar em algum momento, tá? Já saiu em noticiários de pessoas que era deliberado, você percebia que a pessoa estava tentando manipular, né? Estava tentando ferir o processo de avaliação com alguns recursos até meio jocosos ali, né? Do tipo, o cara usar peruca, o cara usar, poxa, maquiagem, sabe? A pessoa se fazer parecer alguma coisa que ela não é, que não seria. Então, assim, galera, eu acho que a gente está um pouco além, né? A gente passa um pouco desse nível que é baixíssimo, é rasíssimo, né? De tentativa. Eu acho que não é aqui que a gente está abordando característica física. Se as suas características atendem um critério que a banca examinadora, avaliadora tem, considera, traços fenótipos, independente até da sua cor. Eu já vi relatos, Well, que a pessoa tem o tom da pele claro, mas carrega fenótipo no rosto, orelha, nariz, etc., cabelo, que traz ela para o aspecto, né, para o espectro ali de cota para negros.
e ok, tá? Então, assim, é muito além de você só, não, pô, eu sou pretinho, eu vou entrar. Não é isso, gente, tá? Não é isso. É mais além. E a dica é o que o El falou. Se você se considera, se você se identifica dentro dessa possibilidade, faça. E a banca vai fazer a avaliação também posterior. Não sendo aprovado, você segue no trâmite dentro da ampla concorrência e vai continuar dentro das vagas lá, se assim for a sua nota, beleza? É isso aí. Então é isso, é opinião nossa. É difícil você definir o que seria uma autodeclaração falsa. É o que o Décio falou, antigamente não tinha essas bancas examinadoras, né? Eu acho que na época das faculdades, na época de concurso, de faculdade e tudo mais, né, Enem, acho que na época a pessoa mandava uma foto, não era desse? Mandava uma foto, não sei como é que era isso. Tinha, A pessoa mandava uma não foto era tão dela, robusto o processo, né? Era um processo, não era tão era robusto, um isso processo aí. mais frágil, né? Então esse lance de eliminação, de autodeclaração falsa, vem muito dessa época. Que as pessoas, sei lá, se pintavam, ficavam no sol, botavam uma peruca, tiravam uma foto. E aí, quando via a pessoa na faculdade, não era nada daquilo que estava na foto dela. Então, isso realmente é uma autodeclaração falsa. Só que não. Você acha que é pardo, você se sente como pardo, você se olha no espelho, pô, não, eu sou pardo, pô. Não sou branco, eu sou pardo, eu sou negro, eu sou índio. E você vai lá, com a cara limpa, você vai lá e enfrentar, sei lá, 10 caras que vão avaliar se você realmente é pardo ou não, negro ou não. Então, acho difícil o cara definir que você, né, fez uma autodeclaração falsa. Eu acho difícil definir isso, porque você não é uma fotinha que você se pintou, nada disso. Você vai lá, de cara limpa, com 10 pessoas ao vivo e a cores, e aí eles vão definir se você é negro ou não, pardo ou não, entendeu? Então, eu acho difícil o cara definir, a gente acha que a gente não acha ele pardo, então é uma autodeclaração falsa. Não é, gente, não é assim, tá? Então, fique tranquilo. Se você se acha pardo, se você realmente se acha pardo, né, não deixe de colocar por medo, não deixe de colocar. Eu tenho muito aluno que deixou de colocar por medo de ser reprovado pela banca examinadora, e aí, pô, se tivesse colocado cota, teria passado, né? E aí acabou não conseguindo, né? Mas isso foi no primeiro, depois no segundo ele acabou passando. Continuou estudando com a gente e passou. Até porque se você começa a estudar com a gente, você não para, em algum momento você passa. Não tem como. Se você continuar estudando com afinco e não parar, cara, em algum momento você vai passar. Alguns em menos tempo, alguns em mais tempo, mas em algum momento você vai passar. E a gente tem várias histórias sobre isso, tá? E aí é o seguinte, ó, banca avaliadora. Se a banca reprovar, né? Se a banca reprovar, é um grupo de pessoas que te olham e te avaliam se você é realmente pardo, negro ou índio ou não. Então, se a banca te reprovar, o que acontece? Gente, não acontece nada. Quer dizer, acontece o seguinte: você deixa de concorrer como negro, tá? Mas você continua concorrendo na ampla concorrência, entendeu? Então você não é eliminado do concurso. Fique tranquilo que você não vai ser eliminado se a banca entender que você não é negro. Você apenas vai concorrer na ampla concorrência, beleza? Então é o seguinte, em resumo, se você acha, se você acha que faz jus à cota, deixa eu só apagar aqui que eu rabisquei aqui em cima. Então, gente, se você acha, se você acha que faz jus à cota, não hesite em colocar, tá, gente? Se você se acha pardo, se acha negro, se acha índio, não, eu tenho um nariz, que tenho traço, tenho um nariz, eu não sou tão escuro, mas tenho um nariz, tenho um olho, enfim, tenho boca, né? Não hesite em colocar. Se você acha que não, não coloca, né? Obviamente, né? Não vai ficar mentindo de bobeira. Agora, se você realmente se acha pardo, negro, índio, coloca, não existe colocar, beleza? E uma pessoa que comentou, né? A pessoa que comentou dessa, cadê? A Rosana Beatriz falou: tem que ter a genética de negro, ou seja, pais negros ou descendentes. A declaração tem que ser dentro da etnia. Gente, se você ler o edital, né? Para Petrobras, hoje, para a Banca Cisgran Rio, Petrobras, não importa se teu pai é negro, se sua mãe é negra, se seu avô, seus avós, se lá no seu certificado de reservista está negro, não importa. Eles só avaliam, gente, eles só avaliam o seu fenótipo. Eles olham para você, pô, realmente, você não é branco, você realmente você é negro, é pardo, é índio. Você realmente tem traços de índio, traços de negro, traços de pardo, realmente você tem. Então você tá dentro da cota. Então, cara, eles não pedem teu documento, não pedem tua. O que que tem na tua certidão de nascimento? Não importa o que tem na tua certidão de nascimento. Não importa o que tem no seu certificado de reservista. Não importa. Aqui, ó, eu trouxe meu pai é negro aqui, ó. Não importa. Não importa. Eles vão olhar para você e somente você. Esquece tua genética, tá? Esquece tua genética. Eles vão olhar só pro seu fenótipo, não vão olhar pro seu genótipo,
né? Vão olhar apenas para o seu fenótipo, vão te olhar e falar, não, realmente você parece pardo, não, realmente você é pardo, realmente você é negro, realmente você é índio, tá? Ou então, não, você é branco. Ah, mas meu pai é negro, não importa, você é branco, sacou? Então é apenas o fenótipo, isso é importante falar, beleza? E assim, ó, as vagas as vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos que não forem providas serão revertidas para a ampla concorrência e preenchidas pelos demais candidatos aprovados. Ou seja, isso aqui é pretos ou pardos também para PCD, tá, gente? Isso aqui também serve para PCD, né? Isso eu vejo que acontece muito, né? Sei lá, tem 50 vagas para PCD, só que, sei lá, apenas 20 PCDs conseguiram não ser eliminados. Então, essas 30 vagas remanescentes que sobraram, que os PCDs eles não preencheram, essas vagas remanescentes vão lá para ampla concorrência. Então, não fica vaga sobrando. Se, sei lá, ou os negros, ou quem tem as vagas reservadas para negros, ou as vagas reservadas para PCD, elas não forem preenchidas, elas vão ser revertidas para a ampla concorrência, beleza? E é o seguinte, gente, ordem convocatória, como é que funciona, tá? Isso aqui eu peguei a última, que foi a ordem convocatória de 2023.2. Mas sim, cada concurso tem a sua ordem convocatória, beleza? Em 2023.2, deixa eu só mudar a cozinha aqui. Em 2023.2 foi assim, ó. O, prim... o primeiro colocado, gente, o primeiro a ser chamado foi alguém da AC, quer dizer, ampla concorrência, tá, gente? O segundo, né, a segunda pessoa a ser chamada foi PCD. A terceira foi o negro, tá? Quarto, ampla concorrência. Quinto, ampla concorrência. Sexto, PCD. Sétimo, ampla concorrência. Oitavo, pessoa negra, tá? Então, cada concurso tem a sua ordem convocatória. No último concurso, a ordem foi assim. Beleza, gente? No último concurso, a ordem foi assim. Então, quando abrir o próximo concurso, você procura lá no edital, lá na página da Petrobras, a página da Gran Rio, como é que funciona a ordem convocatória, para caso você seja aprovado, você saber em que momento você vai ser convocado. A última foi essa aqui, dessa forma, beleza? Gente, da convocação para admissão. Quem, né? Quem vai ser admitido? Candidatos aprovados em todas as etapas. Mas que todas as etapas são essa. Uma é tem a parte da prova, né? Você faz a prova, você não é eliminado, você é aprovado na prova, né? Tem um lance da autodeclaração e tudo mais, cota, negro, né? PCD, enfim, ampla concorrência. Depois, né? Ah, foi aprovado nisso tudo, tô dentro. Você faz exames médicos e odontológicos, tipo, exames médicos e exames psicológicos, desculpa, tá? Dentro dos exames médicos tem exame odontológico, enfim, tem vários outros, tá bom? E aí, passei nos exames médicos. Ah, ué, esses exames médicos são difíceis? Não, gente, é muito tranquilo. É difícil você reprovar no exame psicológico. É muito difícil você reprovar no exame médico, tá, gente? Enfim, é muito difícil, muito mesmo. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Deve ter alguém? Pode ser que tenha, mas eu não conheço ninguém até hoje que reprovou no psicológico ou no, ou no médico. Beleza? Mas existe a possibilidade, mas é muito, muito, muito pequena. Não sei o DS, tá? Eu acredito que exame médico ocupacional é muito mais para saber as doenças que você tinha pré-existente, tá? E aí os caras vão saber, não, essas doenças aqui ele já tinha antes de começar a trabalhar na Petrobras. Depois que ele não desenvolveu durante o trabalho na Petrobras, ele já tinha antes, sabe? Então é difícil, sei lá, ter alguma doença que te reprove. Ou, pô, no exame psicológico, só se você chegar lá e, pô, derrubar a mesa, bater em alguém, para tu ser reprovado no exame psicológico, beleza? E aí, como, né? A convocação é enviada via postal, né? Pelo telegrama, né? Chega no correio, né? Chega para você pelos correios. Ou via e-mail. Antigamente, gente, era só telegrama e era complicado, tá? Tu tinha que ter certeza que. Às vezes tinha gente que recebia e não via. O correio não entregava, pô, era merda. Mas agora vocês recebem e-mail também, tá? Onde e quando, né? Quando vocês são convocados, vocês vão ter que se apresentar, né, pessoalmente, na data e local definidos pela Petrobras, beleza? Tem que se apresentar no local e data para poder assinar o contrato. E a finalidade, obviamente, admissão ou readmissão ao cargo. O que é readmissão?
o cara é, sei lá, o cara é técnico de operação e fez concurso para engenharia de petróleo. Então ele é readmitido, né? Ele já era petroleiro e ele é readmitido como engenheiro de petróleo. Beleza, gente? E aí uma coisa é interessante de falar, que é o seguinte, né? Candidatos aprovados. Eu queria falar alguma coisa, eu esqueci. Candidatos aprovados, né? Todas as etapas. Tá. Ah, tá. Médico, psicológico, convocação por e-mail, apresentação pessoal na data e local definidos pela Petrobras. Perfeito. Ah, gente, uma coisa importante de falar, tá? Sobre a documentação. Quando você se apresenta na Petrobras para poder assinar o contrato, tu tem que ter todos os documentos que elas pedem, né? No edital você vai ver os documentos, né? Mas uma coisa que eu já vi acontecer de as pessoas não terem é ter o diploma, identidade você vai ter, certificado de reservista você vai ter, enfim. Mas o que eu já vi algumas pessoas que não tendo na hora de se apresentar é o diploma de formação, seja de nível superior ou de técnico, tá? Chega um dia de assinar o contrato e aí você não tem ainda o diploma. E aí existe hoje o chamado final de fila, tá? O que acontece? Chegou na data de assinar, tá? Você ainda não tem um diploma, você consegue pedir para a Petrobras final de fila, e aí você é jogado lá para o final, lá para o último, tá? E aí, quando a Petrobras voltar a convocar as pessoas e chegar na sua vez, né? Aí você tem outra oportunidade, uma segunda oportunidade para poder apresentar seus documentos, seja identidade, seja CPF, seja certificado de reservista, seja diploma, que você ainda não era formada naquela época, e aí você pediu um tempo, Petrobras, me dá um tempo aí. Petrobras espera, né? Vai pro final da fila, e aí dá tempo de você tirar o teu diploma e ser, né? Conseguir assinar contrato com a Petrobras. Então, gente, a Petrobras é bem maleável, tá? Então, eu ainda não tenho um diploma, né? Gente, tem muita gente, porra, eu ainda não tenho diploma, tenho só ensino médio, né? Ou tô cursando aí no ensino superior, ainda não tenho diploma. Posso prestar concurso para Petrobras? Pode sim, porque assim, o concurso da Petrobras ainda não saiu. Então, e depois que saiu, tem 3 meses até a prova. Depois da prova, mais ou menos uns 3 meses até a Petrobras começar a chamar os primeiros colocados. E ela não chama todo mundo de vez, né? Ela chama em 2, 3, 4 chamadas, ou seja, entre abril de hoje até abrir o concurso, a Petrobras te chamar, cara, pode demorar, sei lá, 1, 2 anos, então sabe, né? Entre você fazer a prova e a Petrobras te chamar, pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, então dá tempo de você se formar. Então, mesmo que você não tenha um diploma agora, faça o concurso agora, tá? Não fique preocupado com isso. E outra, não, abri o concurso, né, sei lá, fiz a prova, fui aprovado. Fui aprovado, mas ainda não tenho um diploma. A Petrobras, fiquei em primeiro colocado. A Petrobras vai me chamar daqui a pouco. Além de você poder pedir final de fila, não quero pedir final de fila. Eu quero ser, assim que a Petrobras me chamar, eu quero entrar. Gente, tem vários cursos, a gente pode indicar alguns, tá? A gente não trabalha com nenhum, a gente não dá nenhuma garantia, mas a gente conhece alguns cursos, né, que eles fazem diploma, né, para os nossos alunos por competência, tá? Um diploma por competência sai em 30, às vezes 45 dias, tá? Sai esse diploma por competência, é reconhecido pelo MEC, tudo bonitinho, gente, tudo bonitinho, reconhecido pelo MEC. Então, se o curso ele entender que você faz jus a um diploma por competência, em 30 no máximo 45 dias, eles conseguem tirar um diploma para você de nível técnico por competência, tá? E aí rapidamente tu tira o diploma e aí quando a Petrobras te chamar, né, você consegue, né, assinar o contrato. Ué, eu não sei, gente, tem vários cursinhos, né? A gente indica alguns cursos que já ajudaram os nossos alunos, então a gente confia, né? A gente confia, mas a gente não dá assim, a gente não fala, ó, vai nesse curso que eu lavo minhas mãos, que eu boto minha mão no fogo. Não. O que a gente vai falar é o seguinte, ó, esse cursinho aqui, ele já fez diploma por competência para vários alunos nossos, reconhecido pelo MEC. Esses nossos alunos já estão na Petrobras, então a gente confia, tá? Agora, se acontecer algum problema, a gente não se responsabiliza. Mas, obviamente, que a gente não vai indicar um curso que a gente não confia, né? A gente só vai confiar, indicar o que a gente confia. Beleza? Cursos esses que já ajudaram nossos alunos, fizeram um diploma por competência, tá? E aí eles, reconhecido pelo MEC, e aí eles foram aprovados na Petrobras e assinaram o contrato. Então, gente, para tudo tem um jeito. Ainda não tem o diploma de técnico. Gente, para tudo tem um jeito. Não se desespera. Faça o concurso, estude e faça o concurso, que depois a gente desenrola o restante. Décio, já estamos com 150 pessoas na live. Décio, 8h47 da noite, uma sexta-feira, no meio de um feriado, temos 150 pessoas ligadinhas aqui com a gente.
Maravilhoso. E aí, Incrível. gente, para finalizar minha parte, né? Só falar o seguinte, ó, critério, admissão segue alternância e proporcionalidade para PCD e também para cotas de pretos e pardos, né? Hoje a gente chama de negros, tá? Negros, mudou isso. Beleza? E também da comprovação, ó. Candidato deve apresentar todos os requisitos que eu estava falando aqui, todos os requisitos e documentos exigidos no edital até a data limite, que é a data da assinatura do contrato. Ah, eu ainda não tenho. Pede final de fila. Ah, a Petrobras me convocou daqui a 2 meses para assinar o contrato. O que que eu faço? Fala com a gente, né? A gente vai falar com carinha, com um cursinho, que ele consegue o diploma para você por competência, reconhecido pelo MEC. E aí, em 30, 45 dias no máximo, ele consegue dar tempo de a Petrobras te chamar e tu assinar contrato. Vários alunos nossos fizeram isso, pegaram o diploma por competência e hoje estão na Petrobras. Beleza?